Bom dia. Ficou bem enquadrado, né? Top, ficou. Senta mais pra cá. Yes. Equipamento novo. Mas como tem muito sol ainda não fica. É. Amanda. Mica hoje foi ter que trabalhar. Bom dia. Bom dia, Dia, tudo bom? tudo. Sobrou pra você hoje? Pois é, né? Hoje é você. Hoje Mica pulou cedo de abrir a loja, daí Deixa. vamos lá, né? Não É. dá pra fugir da raia. Isso aí. Que abriu, ó. Não tá dando eco não, né? Não. Não. Ah, então tá. Bom dia, Carla. A Carla acordou cedo na segunda. É. Vamos lá, Papai do Céu, obrigado por mais um dia, Pai. Espírito Santo, que o Espírito Santo direcione nossas ações e que a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções não resistam. Né? Que elas sejam governadas pelo Espírito Santo e a gente cumpra. Né? E que o nosso corpo cumpra. Que assim seja não só o dia de hoje, não só a live de hoje, que o Senhor diga as palavras que tenham que ser ditas por mim, pela Dani, pela Amanda, no dia de hoje, e que se não for da sua vontade, se partir da gente essas palavras, que as pessoas esqueçam, que se for sua, Pai, que elas lembrem, internalizem e entendam o significado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ó, o Lu. Lu, tá bem? Lu. De carteirinha, todo dia. Vai lá, Amanda. Eu não consigo falar êxodo sem lembrar do Davi falando Exodo. É impossível. Exodo 8. Pode começar aí. Então, As pragas. esse é o capítulo, né? Que a gente vê aí, talvez seja o que mais tinha praga, né? Que caiu Cara, sobre Egito e Faraó, né? verdade. O cara, eu vejo assim, que Deus mandava Moisés falar, né, para ele libertar o povo, e ele só libertava na base da marretada, né? Tinha que sentir É, na pele, e ainda assim a gente termina o capítulo, ele não libertou ainda o povo, né? verdade. Passaram-se 3 pragas, que foi as rãs, os piolhos e as moscas, né? Ele passou por 3 pragas e mesmo assim estava lá, né? Obstinado, né? Verdade. E a gente vê ali que Deus já sabia, né? Como a gente viu, tem um versículo ali que fala no capítulo, agora eu não lembro o versículo, mas fala que conforme Deus já tinha previsto, né? Deus já sabia, Deus já tinha até avisado Moisés que o coração do faraó iria se endurecer, né? Verdade. E assim, o resumo disso tudo, para mim, foi assim, para mim e para o Mikael, né? Que ontem ele me ajudou, eu falei, ó, você não vai estar presente, mas você vai me ajudar aí. E aí eu vou mais ler hoje o nosso resumo, tentar explicar também, mas como é bastante coisa, eu vou dar uma lida, assim, é, pra gente conseguir pegar a ideia, né? Esse pensamento nosso, né? E, e assim, antes de tudo, eu queria propor para a gente agradecer e glorificar o nome de Jesus, né? Porque a gente vê o tanto de trabalho que eles tiveram para poder oferecer um culto a Deus, Verdade. né? Para poder sacrificar lá os animais, né? Serem libertos para poder oferecer esse sacrifício para Deus, né? E hoje nós vivemos em um tempo de graça e glória a Jesus, né? Que nós estamos nessa posição hoje. Verdade. Então, através da obra perfeita de Jesus, né?
Então, eu queria propor para a gente glorificar o nome dele, fazer uma oração aqui, glorificando mesmo, sabe? Pode? Vai, com Claro. certeza. Então, tá bom. Jesus, nosso paizinho, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua obra perfeita, por tudo que o Senhor fez. Pai, obrigada por nos resgatar, Pai, por nos tirar do domínio das trevas, do reino das trevas, e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Muito obrigada, Senhor, assim como Colossenses 1,13 diz, porque nós somos feitos como reis e sacerdotes, como Apocalipse 1, 5 e 6 nos fala. Obrigada, Senhor, porque através de Cristo nós estamos junto contigo nas regiões celestiais e estamos assentados contigo. Obrigada porque nós fomos feitos herdeiros, nós fomos feitos filhos amados e nós somos amigos de Deus e não mais servos. Muito obrigada. E para ti, por ti a ti, para ti e por ti são todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Assim como Efésios 2,6 também diz. Glória a ti. Muito obrigada pela tua obra perfeita. Amém. Amém. Vamos É aplaudir. isso. Hoje a gente Galera, pode põe palminha aí. Hoje a gente pode fazer um culto a hora que quiser, né? Sem Exatamente. a hora que quiser. E sabe que, assim, por que, né, essa gratidão toda, né? Porque a condição que o povo, os hebreus estavam, era uma condição de escravidão, né? A gente vê ali. E nós não estamos mais nessa condição, né? A gente não pode limitar a nossa mente em achar que a gente é limitado por alguma coisa. A gente não é, né? Jesus já resgatou essa posição para nós, né? Jesus, ele veio e ele não veio para resgatar alguém, ele veio para resgatar o que havia se perdido, não quem havia se perdido. Então, ele veio para resgatar o que havia se perdido. E o que havia se perdido? Exatamente isso que nós temos e a gente vê que, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, foi tão penoso para as pessoas porque elas viviam no tempo da lei e nós vivemos no tempo da graça hoje, né? E então Cristo vivificou o nosso espírito, né? Como a gente viu lá que Adão era alma vivente, e Jesus foi o segundo Adão e ele é espírito vivificante, né? Então, o povo de Israel estava escravo de corpo e alma. Eles padeciam do corpo e padeciam da alma. Então, eles estavam escravos, né? De corpo e alma, realmente. E porque o espírito deles não havia sido vivificado ainda, né? Então, assim, a gente vê que nós também saímos de escravos e passamos a reis, né? Olha só que liberdade isso, né? Que libertador pra gente, né? Então, essa é a posição que nós estamos hoje, sem sombra de dúvidas. Por mais que às vezes a nossa alma, a nossa mente, a nossa psique, as nossas vontades, as nossas emoções comprovem diferente, até mesmo o nosso corpo, a gente sabe que pelo Espírito, que nós somos vivificados pelo Espírito, então nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é Espírito, né? Então nós também somos espíritos. E graças a esse entendimento, a essa maturidade, a gente sabe que a gente está numa posição de governo, uma posição de reis e sacerdotes, que a gente deixou de ser escravo para ser reis, né? E o que um escravo tem direito? Nada, só trabalhar. Nada, exatamente. E o que ele pode oferecer? Só o trabalho. Só o trabalho. E o salário dele geralmente é nada, né? Quase E nada. a gente vê que os escravos ali, do faraó, né, do Egito, o povo hebreu, o povo de Israel, eles eram escravos e, além do mais, eles não recebiam nem pagamento. Mais pra frente a gente vai ver que quando eles já estão no deserto, eles reclamam, né? Um spoiler aqui. Eles reclamam que, ai, que saudade da comida do Egito. Então, que era cebola, velho. Cebola.
Eu não gosto de cebola, acho Eu que até também hoje não. que eu odeio cebola. Eu, Micael, não posso sentir o gosto de cebola. Pode estar triturada no meio da comida que eu como, adoro o cheiro, assim, mas você sentir o gosto de cebola a gente não consegue. E eles reclamando que saudade do pagamento que eles tinham lá, que era cebola, né? Então, provavelmente eles não recebiam dinheiro, não recebiam salários assim bons, né? Nada, porque um escravo ele não tem realização em nada, ele não é grato, ele não vê coisa boa em nada, ele só vê coisa ruim, né? É. E aí a gente vê assim que naquela época os sacrifícios eram feitos por animais, né? Você podia prestar um culto, adorar a Deus só por meio de sacrifícios de animais, né? E o qual eles não recebiam como pagamento, né? Porque a gente vê ali no versículo 26 que o faraó fala assim, não, mas então façam aí esse culto, né? Moisés fala, não, liberte o meu povo para a gente poder prestar culto, né, a Deus. E daí o faraó fala assim, então façam, eu vou deixar, mas não saiam do país, né? E aí Moisés fala assim para ele, não, mas não seria, não tem lógica isso aí. Porque para vocês, os animais que nós sacrificamos para Deus, eles são idolatrados, então nós seríamos apedrejados, né? Então, além do povo não receber animais como pagamento, porque ele já deixa claro ali nesse versículo 26, que eles teriam que pegar os animais que eram adorados, idolatrados, para poder fazer o sacrifício, então não era deles, né? É. E além deles terem todo esse trabalho para poder adorar a Deus, oferecendo sacrifícios por meio de animais, eles ainda tinham um rei que escravizava e oprimia eles, né? Então, olha o que é uma vida de condição, você viver uma vida de condição, né? Essa é a realidade que eles viviam naquela época. E como a gente vê, aí eu e o Micael, a gente lembrou muito da história de Nicodemos, né? Ali na passagem de João 3, do 1 ao 7, que conta que quando Jesus encontrou Nicodemos, e Nicodemos começou a falar, nossa, verdadeiramente, você faz milagres e tal, tu és o mestre, tu não sei o quê e tal. E Jesus fala para ele assim que ele precisa nascer de novo, né? Daí Nicodemos até tira uma onda com Jesus, né? Tá, mas eu sou grande, como é que eu vou nascer da minha mãe, do ventre da minha mãe, sou adulto, né? E Jesus fala para ele assim, não, você não pode, não tem que renascer, né? Quem é carne, ele fala assim, ele quer dizer que quem nasce da carne é escravo, é corpo e alma, né? Como era o povo do Egito, né? E o povo hebreu que era escravizado. E quem nasce do espírito é espírito. Então ele precisava nascer de novo, né? E essa é a grande chave, né? Quando você nasce do espírito, você sai de condição. Quando você nasce do espírito, você realmente entende isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E Nicodemos era um cara da lei, era um cara super estudado, era um dos sábios lá, né, e tal. E Jesus praticamente falou assim: se você não entende esse princípio, como é que você vai entender todo o resto? Não tem como entender, né? E aí fala assim: quando você. Aí a gente anotou aqui: quando você nasce do espírito, você sai da condição de escravo e passa para uma posição. E essa posição, Jesus passa a ser o nosso irmão mais velho, mais para frente ali de João 3 mesmo, que é nessa passagem, na conversa com Nicodemos, que João que fala que Jesus é o primogênito, que foi mandado ao mundo, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus passa a ser o primogênito e passa a ser o nosso irmão mais velho. Então, Jesus hoje é o nosso irmão mais velho, né? E Deus passa a ser o nosso pai. Então, se ele é nosso irmão, Jesus é filho dele, então Jesus é o nosso irmão mais velho e Deus passa a ser o nosso pai, né? E rei, quem que passa a ser rei? Nós deixamos de ser escravos para ser reis, né? E assim,
E, e aí, por isso, de escravo a rei, né? Por isso que eu falei que nós deixamos de ser escravos para ser reis. É libertador, né? Uma realidade, assim, que quando você internaliza, né? Com essa palavra que o Diego sempre usa, quando você internaliza essa verdade, né? Você consegue mudar toda a tua perspectiva de vida, você consegue realmente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E deixar de ser escravo, deixar de viver por condição, né? Porque de condição a vida tá cheia, né? A gente vê que a gente está aí num momento de condição, de pandemia, né? Mas nada disso, nada que é externo vai mudar o que é interno, né? A gente sabe da posição, da identidade que nós temos, e essa posição foi resgatada por Jesus. Então, nada que acontece que é temporal pode mudar isso em nós. Nada pode nos retirar dessa posição, a não ser nós mesmos. Então, qual que é o nosso único esforço hoje? Não é sacrifício, não é tentar provar para Deus o quanto a gente ama. Eu tinha muito isso nas minhas orações, na minha vida com Deus, eu queria provar para Deus de toda forma que eu amava Ele. E eu queria estar sempre provando para Deus o quanto eu amava Ele. Mas, na verdade, quando você descobre o quanto ele me ama, o quanto ele me amou, e a posição mesmo que ele me colocou na terra, né? E para eu viver abundantemente e transbordar e usufruir como filha, como herdeira nessa terra, aí sim o coração de Deus vai estar satisfeito com a gente, né? Essa chave assim, que a gente tem que virar, né? E aí, então, deixa eu só ver onde que eu parei aqui. Então, Jesus resgatou tudo isso na cruz, né? Quando estou na minha posição, que é a que Jesus resgatou na cruz para nós, eu não passo a ver um Deus. Eu passo a ver um Pai e eu não faço mais sacrifícios. Eu tenho um relacionamento com o meu Pai, né? E não é o meu sacrifício que me achega ao meu Pai, né? Não faz nenhum sentido hoje o Davi e a Valentina chegar para vocês dois e querer se sacrificar de alguma forma, né? Porque eles são teus filhos, eles são íntimos de vocês, né? Então é exatamente isso que a gente às vezes demora para entender, porque a lei deixou, né? O tempo da lei, a antiga aliança deixou muito disso para nós, mas nós somos povo, nós somos gente da nova aliança, né? E aí a gente anotou aqui, então, e o sacrifício, quem que fez o sacrifício? Jesus. Foi tudo feito, já está tudo pago. E não foi um sacrifício que a gente pode pensar assim, ah, eu vou dar uma mãozinha, vou dar uma ajudadinha aqui para dar uma melhorada, né? Não! Já foi tudo feito e é a obra perfeita de Jesus. Não tem o que a gente faça que pode tornar essa obra melhor, porque ela é perfeita e eterna, né? Jesus já fez tudo. Quando ele morreu na cruz, ele falou tetelestai, né? Está consumado. Então já está tudo feito. Então a gente só precisa ter essa consciência mesmo da gente, que é a posição que a gente está realmente, né? Aí, então, assim, o sacrifício, meu irmão mais velho, Jesus, que estabeleceu essa posição. Então, ele já fez tudo, né? Aí eu tenho um relacionamento com o Pai, e se eu faço um sacrifício, seja qual ele for, eu estou querendo pagar a mesma conta duas vezes, que é aquela coisa lá que você falou da conta lá, né? Não tem como a gente pagar a mesma conta duas vezes, né? É o que a gente vem falando em várias lives anteriores, né? Deus é justo, ele não vai aceitar dois pagamentos, né? Então, ali em 1 Coríntios 2:6, eu vou abrir aqui, eu já deixei separado. 1 Coríntios 2:6, ele fala sobre essa maturidade espiritual, né? Fala assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. O que é isso? É você ter essa maturidade, esse pensamento, essa consciência de posição que a gente está,
né? De viver pelo Espírito, que nós somos espíritos semelhantes a Deus, porque Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, é essa maturidade que a gente tem dentro da gente, consciente que a gente é espírito, que a gente vive pelo Espírito, né? É essa maturidade que ele está falando. A sabedoria desta era, dos outros a sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. O que é a sabedoria dessa era? É a natureza, é a sabedoria humana, né? A sabedoria que vem da alma, da psique, da mente. Então, essa sabedoria está reduzida a nada, né? Essa sabedoria e não ajuda em nada praticamente. Se você não tiver a maturidade espiritual, que é entender tudo isso que a gente está conversando hoje, né? Você não consegue entender o mistério que estava oculto. Aí fala assim, mais ali para frente no versículo 7, né? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, então é uma sabedoria divina. E como que você tem essa sabedoria divina? Somente pelo Espírito, né? Do mistério que estava oculto. Então, é um mistério, é um segredo que foi revelado a nós, né? Paulo aqui fala de um mistério, e o mistério realmente é esse que nós vivemos hoje, né? O qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras. Então, desde o princípio, Deus já tinha pré-ordenado, Deus já tinha esquematizado ali, né? Para a nossa glória. Então, graças a Jesus, por isso que a gente começou glorificando a Jesus, porque se não fosse a obra perfeita dele, a gente não poderia viver tudo isso, né? E aí, vamos para a última parte aqui. Então, o que tudo isso nos diz, né? Que nós não precisamos mais de sacrifícios para ter o favor de Deus, de nenhum tipo de sacrifício, né? O favor de Deus veio através de Jesus na cruz. Nós já somos altamente favorecidos, né? E o nosso culto não é mais sobre sacrifícios ou o que podemos oferecer para Deus ou fazer para mostrar a Ele o quanto nós os amamos, que é aquilo que eu tinha dito, né? Mas sim, o nosso culto é um relacionamento de pai para filho e de um filho para um pai, né? O que eu preciso ter em mente é que uma herança, eu não peço a herança, né? A gente nunca viu, nem em âmbito terreno, né? Um herdeiro ficar ali reivindicando a herança, pedindo, exigindo, né? A gente não vê isso. Um herdeiro, ele recebe aquilo, é dele, ele tem direito, né? Então, nós somos feitos herdeiros, nós temos direitos e a gente não precisa ficar pedindo nem reivindicando nada para Deus. É só a gente entender a nossa posição de filhos, realmente, né? Então, o que eu preciso ter em mente é que uma herança eu não peço ou reivindico, mas somente recebo, é somente receber. Você crê e recebe, né? E a nossa herança, nós recebemos há quanto tempo atrás? Há 2020 anos, porque nós contamos os anos depois da morte de Cristo, né? Depois de Jesus ressuscitar. Então, há 2020 anos nós já temos essa herança disponível a gente, né? E agora, a parte final, a gente vê lá em Apocalipse 1, do 5 ao 6. Vou ler aqui rapidinho, já deixei separado, ó. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todo o nosso pecado e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui em Apocalipse 1, 5 e 6, fala realmente que nós somos reis e sacerdotes, né? Nos mostra esse segredo que estava oculto. É esse o segredo que estava oculto. Que Jesus resgatou essa posição, né? Ele fez, aí a gente vê assim, que está sendo revelado através do Espírito Santo, né? É o segredo que foi revelado através do Espírito Santo. Que a nós que somos espírito, né? Então, nós somos reis e sacerdotes. Reis, por que reis? Porque nós estamos aqui sobre a terra para governar.
sobre todas as coisas, né? E para ter essa posição de reino realmente, que tudo está feito. Um príncipe, quando ele nasce no reino, o filho do rei, ele não precisa se esforçar para nada, ele não precisa fazer nada. Ele já está ali, tudo feito. Ele nasce com aquele palácio enorme, com tudo já, e ele só precisa usufruir e entender a posição dele, né? Não, e você nunca viu um príncipe, né, perecendo ou tentando construir um império, né? Porque o império já está feito, já está pronto, né? E é essa visão que a gente tem que ter de nós mesmos, né? Então, nós somos reis por causa disso, e nós somos sacerdotes porque temos livre acesso ao nosso Pai. E não é mais preciso ser feito nenhum sacrifício, né? Naquela época, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né? Então, por que nós somos feitos sacerdotes? Porque naquela época só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e ainda o sacerdote tinha que fazer um sacrifício antes dele entrar para perdoar os pecados dele. Aí ele entrava e podia, né, chegar face a face a Deus. E Jesus já fez tudo isso pela gente, né? E a gente tem livre acesso e acesso ilimitado, né, para Deus. Então, deixa eu ver o que mais a gente escreveu aqui. Então, naquela época, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E nós temos acesso ilimitado, melhor ainda que Adão e Eva, que esperavam a viração do dia para conversar com Deus, e nós somos feitos morada, né? Então, Adão e Eva, lá na criação que a gente passou lá em Gênesis, eles esperavam o pôr do sol, né? A viração do dia, para poder ter relacionamento com Deus, né? E Deus descia e sentava com eles e conversava com eles. E hoje nós estamos numa posição, Jesus resgatou essa posição, e nós estamos muito superiores a Adão e Eva, né? Uma coisa que a gente fica pensando, nossa, que coisa linda, imagina você ter um jardim, você ter intimidade com Deus, né? Face a face, realmente, pessoal, assim, com Deus, né? E todos os dias. E eu realmente achava muito lindo, falava para Deus, nossa, eu queria tanto estar lá com Adão e Eva, né? Para te encontrar todos os dias. E quando a gente entende que a gente foi feito rei e sacerdote, que a gente tem acesso ilimitado, a gente não precisa ficar esperando entardecer para falar com Deus. A gente pode falar com Ele através do nosso espírito todo momento, a toda hora, né? Não tem limite, né? Você é filho, você tem livre acesso, você é achegado do Pai, né? E através do que isso? Através da graça, né? Através da obra perfeita de Jesus. A graça é favor imerecido. Então, nós não merecíamos essa posição, mas nós recebemos graças a Jesus, né? Então, e fica a dica, hashtag fica a dica. Para finalizar, esse hashtag fica a dica é coisa do Micael, tá? Lá em Lucas 9:35, eu também já deixei separado aqui, é uma parte em que é o Monte da Transfiguração, né? Que Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, né? E é engraçado porque Jesus lá acontece a transfiguração e aparece Moisés e aparece Elias, né? E aí o Pedro fica super animado, fica super empolgado, fica emocionado, né? E fala assim: nossa, Jesus, vamos fazer uma tenda, né? Para você, uma para Elias e um para Moisés. Antes mesmo, ali fala, em Lucas 9:35, antes mesmo de Pedro terminar de falar, Deus fala assim, ó. Entretanto, quando ele ainda estava falando, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiam os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro de uma espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz afirmando: este é o meu filho, o escolhido. A ele dai toda atenção. Então, o que Deus estava querendo dizer para Pedro? Pedro nem terminou de falar e Deus praticamente deu um tesouros em Pedro, né?
Antes de Pedro falar, vamos fazer uma tenda para Moisés e para Elias e para Jesus aqui, não sei o quê. Antes mesmo, Deus falou assim: escute o meu filho, preste atenção no meu filho escolhido. Esse é o meu filho amado e escolhido. Então, Pedro estava querendo praticamente igualar Jesus a Moisés e a Elias, querendo fazer uma tenda para eles. Mas Deus fala com todas as letras: escute o meu filho. Então, nós somos gente da nova aliança, nós somos povo que fala e nos prova que nós somos da nova aliança. Então, isso está dizendo para a gente assim: Jesus é superior, né, a Moisés e a Elias. Então, escutemos ele, né? E vamos esquecer Moisés, vamos esquecer Elias. A gente tem que estudar? Tem. A gente tem que ler? Tem. E graças a eles, graças à nova aliança, porque se não fosse a antiga aliança, quer dizer, graças à antiga aliança também, se não fosse a antiga aliança, a gente não ia entender essa liberdade que a gente tem hoje. E que a gente, às vezes, fica ali, padecendo, como o povo do Egito, né? Fica ali, passando necessidade e não sabe por quê. Porque a gente ainda não internalizou e não viveu essas verdades, né? E é isso aí, gente. Só isso. Olha, como 7 horas. Fala aí um pouquinho. Não, pode você. Eu vi esse capítulo de uma forma diferente, né? Eu fiquei pensando ali, como que Deus dividiu a herança para nós? Ele dividiu em dinheiro. Essa herança em que a palavra fala que a gente tem, na verdade, a palavra fala que nós somos co-herdeiros com Jesus, né? Ou seja, a mesma quantidade que Jesus recebeu é a mesma que a gente tem, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando assim, que herança que é essa? Ele dividiu essa herança em terras, em países. Ah, Daniela, você fica com a China, Diego, você fica com os Estados Unidos. Dividiu em madeira? Não, vamos dividir por produtos naturais aqui. Madeira. De que forma foi dividido isso? Foi assim? Não. Não foi assim, né? Ele dividiu através de missões, né, de chamados. E foi isso que eu enxerguei nesse capítulo, né, através de palavras proféticas. Quando ele termina com o mundo lá, com Noé, que ele restabelece a terra, né, faz que eu vou acabar com tudo isso aqui e vou refazer esse negócio. O próximo, na descendência de Noé, vem Abraão, né, que aí começam as referências disso, dessa herança. E Abraão, ele antes de morrer fez o quê? Ele transferiu o quê? Como que ele dividiu essa herança dele? Né? Ele transferiu o seu chamado. Né? É isso que chamou a atenção lá. Quando, né, a Bíblia fala o tempo inteiro nesse o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles fazem isso, por isso que é tão citado. Né? Ele transfere a bênção, né? Ele transfere o seu chamado. Então ele vai lá e faz a transferência. Aí depois dele vem Isaac. E Isaac faz o quê? A mesma coisa. Antes de morrer, tá desesperado. Não, tem que fazer isso aqui, eu já vou morrer. Ele sabe que vai morrer. E aí ele tem que passar minha herança aqui, mas ele passa, né? Isaac passa para um filho só, né? Passa para Jacó. E ainda passa enganado, né? A regra era outra. E aí depois Jacó, ele fala assim, eu vou morrer, meus últimos dias eu tenho que dividir. E aí ele chama, né, todo mundo e faz essa divisão e ali se criam as 12 tribos, né? Ele faz a divisão lá da herança, mas abençoando, né, cada filho. E José naquela época ficou tão aflito com aquela passagem de chamado, né, de palavras proféticas, que ele falou assim, pai, abençoa também meus filhos, porque eles são egípcios, né? Senão eles vão estar fora disso. Né? E aí ele faz essa divisão, né? E aí depois a gente não passou por essa... Depois José ainda vai e reafirma isso, né? Fazendo essa menção, né? Essa passagem para as 12 tribos. Aí depois Davi vai fazer com Salomão. E isso vem muito a calhar, né? Com o que a gente está passando nas lives, né? Essa live foi criada, né, como um legado para as crianças, né? Não foi uma divisão. O que a gente pensou lá no início, né, na primeira live que a gente falou? O que a gente vai deixar para eles? É terra, né? É apartamento, é dinheiro, é uma poupança, né? E a gente viu que tudo isso eles gastam sem o menor pudor, né?
tem um apartamento para dividir aqui, vai lá e vende, tchau, acabou, né? Não tem amor a nada disso, né? O que a gente pode deixar é esse legado da palavra, né? Transmitir, passar assim, ó, foi isso aqui que eu me propus a fazer por você, tá aqui, tá feito, né? Agora você só segue esse negócio. Foi o que Abraão, Isaac e Jacó e depois todos os outros vieram fazendo, né? Agora segue esse negócio aqui, segue meu chamado. Né? Esse é o maior legado que a gente pode deixar para eles. E é isso que eu vi nesse capítulo. Porque você vê assim, poxa, a primeira praga que foi no capítulo anterior foi de sangue. Né? E aí, essa praga, os magos conseguiram repetir, vocês lembram? Conseguiram. Conseguiram repetir. A próxima, que é o início do capítulo, vem das rãs. Os magos conseguiram repetir? Não conseguiram. Aí Moisés, os magos não conseguiram parar. Aí Moisés que vem e manda parar. É Moisés que manda parar, né? Isso. A primeira lá durou 7 dias. E aí no 7º dia acabou. Na segunda, não. Moisés que vai lá e ordena parar. Não é Deus que fala assim, no 7º dia vai acabar. Não, Moisés vai lá. E a gente fica tentando entender assim, como assim, né? Uma hora é Deus manda parar, na próxima é um homem que vai lá e manda parar e para, né? E parou mesmo. Aí a próxima é de piolhos. Na de piolhos cobriu todo mundo, inclusive os israelitas, né? Inclusive pegou todo mundo. A palavra diz que pegou todas as pessoas e todos os animais, né? E aí você fica pensando, tá, então, mas por que ele não separou o seu povo dessa praga? Por que ele fez isso, né? Por que Deus fez isso? Porque o povo também estava sem fé, né? Ele precisava, né? O povo dele estava sem essa comunhão, né? Ele precisava mostrar quem que era Deus, né? Também para eles. Eles estavam junto com essa cultura, né? Do povo com outros deuses, talvez estivessem até adorando outros deuses, né? Ou massacrado pela escravidão, já não conseguiam mais escutar isso. E aí vem a última praga desse capítulo, que são as moscas. E aí nas moscas eles distinguem o povo, né? Não, agora vou separar o meu povo, não vai ser... As moscas não vão encostar e a gente fica... Mas que lógica é essa, né? O que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, aí vem um monte de praga e a gente fica assim, poxa, mas como que você entende? Não existe uma lógica nisso tudo, né? Deus vai nos mostrando que ele faz do jeito que ele quiser, né? Uma hora pega todo mundo, outra hora só pega em quem ele quer, outra hora dura 7 dias, outra hora um homem vai lá e manda... Sai uma doença e sai, né? E a gente fica, caramba, que chamado é esse, né? Então, o final desse capítulo é o que resume essa forma que eu imaginei hoje, né? Desse chamado. Porque o faraó vai lá e dita assim, não, então faça o sacrifício. Ele vai lá e dita como que deve ser o sacrifício, né? Então vai lá, faz aqui na terra, né? Intercede por mim, ainda manda interceder por ele. Pede oração ainda. Intercede por mim. Ou seja, ele já estava reconhecendo, mas não queria abrir mão, né? Ele reconhecia, mas não conseguia abrir mão, né? E aí Moisés vai lá e fala assim, não tem como ser assim, é como ele ordenou. A palavra está dizendo aqui, é como Deus ordenou, não como você está ordenando. Né? Então, essa foi a única certeza que teve nesse capítulo, né? Que não era como as pessoas imaginavam, ou como até Moisés queria que fosse. Não, foi como Deus ordenou, foi assim que aconteceu, né? Então, essa foi a única certeza, foi o chamado deles, né? Não, Deus ordenou e vai ser assim, pronto. E essa foi a certeza, esse foi o chamado. E o chamado era, vocês vão fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, e lá vocês vão me adorar. Esse era o chamado, né? Específico, né? Claro, o resto a gente não conseguiu entender lógica, não tem como entender. Né? Então eu fiquei me perguntando assim, qual que... me fez essa pergunta hoje estudando. Qual é o seu chamado? Né? A gente trava nesse... Meu chamado, caramba, qual que é o meu chamado? Qual que é? Porque se você não sabe para que direção ir, né? Aí você vai entrar no prédio, qual que é o seu andar que você quer ir no elevador? Qualquer um, não sei, tô no prédio errado. Você não sabe. Então, sinceramente, a gente não consegue entender qual que é o nosso chamado, e a palavra está mostrando isso, né? O nosso chamado é que a gente faça uma obra, né? Que a gente possa, no final da vida, chegar assim, filho, só segue isso aqui, eu estou passando para você esse bastão, né? Essa é a grande herança, esse é o legado, isso aconteceu, né? E essas lives vêm fazendo isso, né? No início era só para a gente passar essa mensagem para as crianças, que depois eles vão se tornar, né, jovens, adultos, e vão escutar isso de novo, mas a gente vê que está transformando a nossa vida, né? Com certeza. Essa live é um chamado, está nos transformando.
né? E isso a gente pode depois, no final, já estou pensando assim, tá, já entendi qual que é o meu chamado. No final, né? Eles seguem, né? Só seguir, já tá aí. Vou até o fim da vida, né? Fazendo isso e no final você só segue, tá tudo prontinho, né? Você não precisa fazer, né? Só seguir, né? Que foi o que Abraão, Isaac, Jacó. Mas a grande pergunta desse capítulo que eu me fiz foi isso: qual que é o meu chamado? Se a gente tem certeza da exatidão disso, porque o final desse capítulo é isso, né? O chamado das pessoas naquela época era: façam uma viagem de 3 dias ao deserto e lá vocês vão me adorar. Era um chamado bem específico, né? Não tinha, não fica, o que será que é? Não, né? Então, quando me fez essa pergunta, qual que era o meu chamado hoje de manhã, eu dei uma tremida. Fiquei, dei uma balançada. É isso mesmo? Não é? Se você tem dúvida, você não tem certeza, né? Você não sabe mais o que está acontecendo. E agora, quando a gente se faz isso, né? As pessoas estão se fazendo, ninguém escreveu nada, ele está pensando: caramba, qual que é o meu? Qual que é o meu? Que você balança, né? Você não tem essa certeza. A gente tem que ter, pô. A gente está lendo a palavra, né? Está mostrando qual que é o chamado, né? Então é isso. Quer complementar com alguma coisa? Não. Quer falar mais alguma coisa aí, Amanda? Não, é exatamente isso, assim. Eu acho que o chamado principal é a gente reconhecer, né? Todas essas verdades que está disponível pra gente e que, como você falou, não tem como entender, né? E ali a gente vê no capítulo 8, não tem uma regra, não tem um Não. estereótipo, né? Não Não tem tem nada, lógica nenhuma. não tem lógica. E a gente também não consegue entender a Deus se for pelos nossos olhos naturais, ou pela lógica, ou pela razão, ou pela ciência, ou pela, né, filosofia. É igual Jesus quando foi curar o cego, né? Os discípulos, eu acredito que os discípulos estavam lá com um caderninho anotando, né? Ai, como curar um cego? Aí eles iam lá e anotavam. Como expulsar demônios? Eles iam lá e anotavam, né? E Jesus nunca fez tudo igual. Você pode ver, né? Tanto que Jesus pegou, cuspiu na terra, pegou o barro, tascou no olho do homem e falou: vai se lavar, que daí você vai ver, você ficará curado, né? Então não tem uma Não tem regrinha que a gente manual possa aí, seguir, não. uma receita. Não é um ritual, né? Ele não fez isso com todo E mundo. é exatamente isso. É exatamente isso, assim, a gente reconhecer mesmo a nossa identidade, que nós somos filhos, herdeiros, filhos amados, nós somos, né, nós estamos nessa posição, nós somos altamente favorecidos, que nada, nenhuma circunstância, nem nada terreno, nada visível pode, que os nossos olhos pode às vezes, né, os nossos olhos transmitem para nossa mente que a nossa mente vai provar por A mais B que aquilo ali é impossível. Não é, porque a gente não enxerga pelos olhos naturais, a gente enxerga pelos olhos do nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, né? Então, quando a gente vê isso assim, é libertador e realmente esse é o nosso chamado, né? A gente se descobrir e ajudar também, né, as pessoas a se descobrirem, né? E viverem essa vida abundante, né? E é exatamente isso, assim. Eu vejo igual uma historinha que a gente ouviu esses dias, eu e Mica, que é como se você tivesse numa jaula, como se a gente estivesse numa jaula, e essa jaula estivesse aberta. Ela não está mais trancada, porque Jesus abriu. Mas Jesus, ele não pega a gente lá de dentro e puxa a gente para fora. Você tem livre arbítrio, né? Essa jaula já está aberta. E aí, Jesus está do lado de fora, ali, esperando a gente, de braços abertos, e a gente está dentro da jaula, olhando para Jesus, sem a grade, mas a gente só está satisfeito em ficar olhando para Jesus. Então é aquilo que o Mikael falou esses dias na live. A gente conhece a história de Jesus, mas a gente não conhece o Jesus da história, né? E a gente está satisfeito em estar ali dentro da jaula, olhando para Jesus, mas a gente não tem iniciativa de se levantar e sair. Por quê? Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, está ao nosso derredor da jaula, né? E ali, fazendo inúmeras adversidades, inúmeros. Como é que fala?
a palavra, agora esqueci. Malabarismo. Malabarismo, intertendo a gente, pra gente não descobrir que a gente tá dentro da jaula. Que é só a gente sair, que ela tá aberta, é só a gente se levantar e sair. E ali, o nosso inimigo faz o que ele quer. E a gente tá vendo com os nossos olhos naturais. Se a gente passar a enxergar com os nossos olhos do Espírito, é muito fácil. É só você... É um clique, assim, é uma chave, né? E é um exercício diário, porque a gente se vê toda hora nessa condição e não na posição, né? Eu e o Mikael, a gente até brinca um com o outro no decorrer do dia, né? A gente, às vezes acontece alguma coisa, aí eu falo, daí ele fala, não sei que posição é essa que você tá. Daí eu falo alguma coisa, daí ele fala, não sei que posição é essa que você tá. Então a gente fica assim, se ajudando, sabe? E realmente, assim, é uma mudança, essa é a vida que Deus planejou para nós, né? E é isso aí. Isso aí, quem quer finalizar? Eu finalizo. Lelê. Vamos lá. Senhor, obrigada. Obrigada por essa live. Senhor, obrigada por esse momento, por esse privilégio que nós temos de acordar e já fazer essa conexão. Obrigada pelas palavras. Pedimos que o Senhor mude nossa mente e que traga à memória a todo momento quem nós somos, Senhor. Que o Senhor toque nosso coração, que o Espírito Santo venha revelar na vida de cada um qual é o nosso verdadeiro chamado, por que estamos aqui, que o Senhor revele cada vez mais a nossa identidade e que o Senhor nos faça enxergar que somos livres, que já temos tudo, que o sacrifício já foi feito e que a sua obra é perfeita, Senhor. Traga a nossa mente e nos traga o entendimento disso, Senhor, para que podemos desfrutar de tudo que já é nosso. Nos dê um dia abençoado, abençoe a vida de cada um que está aqui assistindo, as que vão assistir também, e que seu Espírito Santo não desgrude nem um só minuto da gente. E fique conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Valeu. Que segunda abençoada. Beijo. Vambora. Segundona. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.